Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo. O vídeo de agora vai ser uma reação ao Humberto Matos, lá no podcast Três Irmãos, em que ele fala um pouco a respeito de democracia. Tanto a democracia que a gente vive, quanto uma democracia em moldes diferentes. E será que o que a gente vive é de fato uma democracia? É isso que a gente vai discutir agora. Mas antes eu quero pedir para vocês que deixem um like caso gostem do vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, comentem e compartilhem com os amigos, para trazer mais gente para essa discussão. E se quiserem dar uma força direta para o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui no canto inferior direito da tela. Então, sem mais delongas, comecemos. Vamos ler uns superchats aí? O que você acha? Bora lá, bora lá. Tá cheio de mensagem da galera aqui. Superchat. Galera, se inscreve no canal, dá like e não esqueça, amanhã, 10 horas da manhã, a gente vai ter um debate aqui. O Humberto vai estar aqui, o Caporeiras também. Então não perde isso, põe o despertador e vem pra cá amanhã de manhã no debate. 4.700 pessoas ao vivo aí, velho. Vamos ver quantos vai se inscrever no canal, hein? Vamos lá. Tony Dunkel mandou aqui. Humberto, seria bom falar sobre o socialismo ser a construção da verdadeira democracia, a do povo, e que democracia não é só votar, e é também ganhos coletivos. Perfeito, perfeito. O que a gente vive hoje, para nós marxistas, não é democracia. A gente vive uma ditadura da burguesia. Tá? Porque embora a gente vote, vamos falar de maneira bem simples, bem clara. Quantos atendentes de loja são deputados, são senadores? E essa que é a questão para começar. A gente vota, tá bom. Que outro tipo de mecanismo de participação popular existe dentro dessa democracia? Tem um plebiscito e referendo de uma vez a cada tantos anos, de vez em nunca? Além disso, não tem nada. A gente vive num estado que privilegia a participação de poucos em detrimento de muitos. E eu acho difícil chamar isso de um molde democrático de verdade. Nenhum. Quantos trabalhador da indústria pesada é deputado, é senador? Nenhum. Professor deve ter 2, 3. Mas, geralmente, os que estão lá já não são professor há muito tempo. Né? De chão de fábrica, que nem eu, por exemplo. Agora, quantos são fazendeiros? Vários. Quantos são representantes dos grandes industriais, financiados pelos grandes industriais? Vários. Quantos são financiados pelo grande capital, pelos banqueiros? Vários. E aqueles que não são, também estão sujeitos ao lobby informal desses setores. São pessoas que são muito suscetíveis a receber incentivos para votar de acordo com os desejos e os desígnios dessa elite econômica. Uma das coisas que eu percebi sendo candidato na eleição passada a deputado federal é que deputado federal é uma coisa que se faz conta. Olha, quanto eu preciso para ser um deputado federal? Se me der 2 milhões de reais, eu sou deputado certo. Com 20 e poucos mil, eu fiz 8 mil e poucos votos. Se me der 200 mil, eu lavo de voto. 8 mil votos? Foi muito, hein? Fiz 8.200 e poucos votos, tá? Pouca grana. Eu fui o terceiro mais votado do pessoal do Rio Grande do Sul, tá? E, para você ter uma ideia, dos eleitos... Provavelmente hoje você vai ter muito mais voto, hein? Eu acredito que sim, se eu for candidato. Não pretendo ser. Não? Porque o que te frustrou? O que me frustrou foi isso. Eu cheguei numa eleição que eu não tinha condições de ganhar. Né? Absolutamente injusto. E o fundão eleitoral? Então, eu ganhei 20 e poucos mil do fundão eleitoral. Foi isso. Foi isso. Dos candidatos eleitos, que é o que eu estava dizendo, depois que acabou a eleição, eu peguei todos os eleitos. Tem um site lá para ver quanto é que cada um gastou, né? Isso é aberto. Né? Mostra. Oficialmente. Mostro oficialmente. Né? Mas oficialmente, o que gastou menos para se eleger deputado federal no Rio Grande do Sul, o que gastou menos, declarou 700 mil de gasto. Maria. Ou seja, esse aí não é um jogo de quem tem as melhores propostas ou as melhores ideias. Isso é um jogo de quem tem o melhor financiamento. E como o Humberto falou, se você tiver dinheiro, você está praticamente eleito. Isso é uma coisa, assim, certa.
Foi mais de 1 milhão. Tá? Então, se isso é o oficial... tem E gente, fazendo conta, né? tá? Vou gastar tanto Tá. porque eu vou recuperar essa grana Então, no mandato. Esse é o problema, Aí né? é um outro problema, cara. Eles Esse não é um estão nem problema. aí pra grana do salário, cara. Nem Nem aí pra grana. Sabe por quê? nem Assim, ó, aí. tu pensa, o salário do deputado deve ser 40 e poucos mil. Você não faz ninguém rico no Brasil. Ninguém. Tá? Ninguém rico. Eles não estão nem aí pelo salário de 40 e poucos mil. Eles estão com o que eles podem movimentar lá e fazer muito mais do que isso aí. Sim. Por isso que tem um monte de demagogo dizendo, não, o político tem que trabalhar de graça. Eu vou dizer uma coisa. Pra mim, quem vem com esse papo de que político vai trabalhar de graça, das duas uma. Ou não vai trabalhar, ou vai roubar. Se tem uma coisa que eu defendo, se você trabalha, você tem que ganhar. Se eu me eleger deputado, eu quero meu salário. A questão de se esse valor que é pago é certo ou não, aí é uma outra discussão. Mas tendo um trabalho, é natural que tenha uma remuneração. A questão é o patamar da remuneração. Por quê? Porque eu vou trabalhar, pô. Eu vou trabalhar, mas eu quero só o meu salário. Não quero nem R$1 a mais. Nem precisava ser tanto. Porque eu vivo com muito menos que isso. Isso aí pra mim é um caminhão de dinheiro. Entendeu? Eu quero só o meu salário. Porque o cara que diz que não precisa de salário, ou ele não vai trabalhar, ele vai ter que trabalhar em outro lugar pra ganhar a vida. Ou ele vai roubar. É uma demagogia do cacete isso aí. Sabe? Dizer, não, eu abri Ou já é um cara rico que realmente não precisa do salário, porque já tem muito mais por fora. mão do salário. Então, veja, por isso que é uma ditadura. Porque só tem acesso de verdade ao poder quem tem grana. Ou tem grana mesmo, ou alguém que tem grana tá te bancando. Você consegue fazer uma análise do... Você acha que um cara igual o Zema, ele não precisa do dinheiro que tá lá? Mas com a posição que ele tá, ele pode fazer lobby pros negócios dele e ganhar muito mais do que o salário. Sim. Você acha que se ele abrir mão ali, não é porque realmente ele tem uma boa Não fé? tem problema nenhum. Ele pode abrir mão amanhã do salário, não faz diferença na vida dele, o salário dele. Não é pelo salário Não que ele faz, tá ali. por isso que eu falei, pode abrir Não, mão do mas salário, não. fala, eu tô aqui porque eu quero ajudar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele quer ajudar os negócios dele. Tá. Entendeu? Eu acredito que ele quer ajudar os negócios dele, né? E aconteceu muito, hein? Foi bom ali, hein? Foi bom, Bertinho, foi bom. Você sabe que foi? Político pra mim é tudo vagabundo, você sabe. Rapaz, cadê aquele quadrinho Você sabe seu? qual que é? E aí, só pra responder, porque eu acho que a pergunta do Superchat é muito boa. Tá. Então, veja, isso pra mim não é uma democracia. Porque a gente vota a cada 2 anos, né? Pra prefeito, depois, né, pra governador, presidente, participa muito pouco, sabe? Elege, a gente sequer pode escolher direito quem a gente elege. Cara, pensa, eu chegava com a minha banquinha, sabe quem é que ia na minha campanha? Ia eu, meu cunhado, minha companheira, minha irmã. Tá? Aí eu montava minha banquinha lá, o meu panfletinho eu fiz eu, sozinho, no Canva, gratuito. Eu tinha um único tipo de panfletinho. Eu aluguei um carro com o dinheiro que eu fiz para poder correr o Rio Grande do Sul todo. Aí eu chegava lá, tipo, tem uma praça pública aqui, eu montava minha banquinha. E tem essa também. Isso é uma questão muito importante. Qual vocês acham que é a orientação política da maioria esmagadora das pessoas que têm dinheiro para se elegerem? Esse é mais um ponto em que isso reforça a tese do Humberto de que a gente vive numa ditadura da burguesia. Porque quem vai ter dinheiro para se eleger é justamente esse pessoal que tem essa mesma visão, essa mesma mentalidade. Quando que alguma pessoa de esquerda vai ter recursos suficientes para disputar com essas pessoas um espaço dentro de uma representação diplomática? É muito difícil. Então, aí isso reforça essa narrativa. Daqui a pouco, cara, chega um ônibus do candidato A, B, C, e os caras descem 30 bonecos de dentro do ônibus, com bandeira, aqueles totem. Aqui não sei se em Minas tinha, que é um troço que tu bota no chão enorme, uma bandeira. Eu fui ver pra fazer esses totem, cada um custava R$200. Cada um custava R$200, cara. Cada cidade que eu chegava, tinha centenas daqueles troços ali de cada candidato. E aquilo não pode ficar fixo, porque a lei eleitoral não deixa. Tu tem que ter grana pra comprar o troço, tu tem que ter grana pra pagar as pessoas pra ir de manhã, botar e de noite tirar. Como é que tu compete com isso, cara? É impossível. Tu não impossível. compete, cara, tu é engolido. Eu chegava nos lugares, eu tinha uma boa receptividade, sabe? Eu achei que eu ia fazer uns 20 mil votos, pelo que eu via de movimentação de gente. Mas por que não? Porque eu consegui ir em 3, 4 cidades. Os caras com muito dinheiro, eles estão em toda a cidade. Isso não é democracia.
Isso não é democracia. Isso não é democrático. Não, isso é um jogo criado para privilegiar as pessoas que têm mais condições de investir. Assim, é um sistema que assegura que a pessoa que tem mais dinheiro vai conseguir o sucesso eleitoral. Mesmo depois de eleito, tu tem todo o lobby. Todo o lobby, os deputados, os lobistas, eles estão nos corredores de Brasília, representando as empresas, batendo de gabinete em gabinete, sabe? E oferecendo coisa em troca para provar as coisas dele. Nós não temos. Aí você pega um sistema que nem o da China. A China, mesmo que você não acredite que é uma ditadura do proletariado, eu acho que ela é muito mais democrática que qualquer país do Ocidente. Sabe, porque lá você tem conselho no bairro. Lá a votação é no bairro, depois na cidade, depois no distrito. O cara que vai... O sistema chinês é um sistema descentralizado, mas que privilegia as eleições no nível mais básico, ou seja, um lugar onde os políticos estão ligados diretamente ao povo comum. Começa no nível de aldeia, depois vai para o nível de cidade, depois vai para o nível de província, até chegar no Comitê Central. E isso acaba sendo uma forma muito mais direta e participativa de democracia, porque você tem o governo diretamente ligado com o nível mais básico de população mesmo, nível mais básico de organização. Controlar uma zona lá, uma zona industrial, uma cidade, se você queira chamar. O cara tem um plano de metas que é estabelecido pelo conjunto das votações. As pessoas votam não só para eleger o político, votam no que o político vai fazer. E aí depois, se ele não cumprir aquilo que está determinado, ele como não deu conta do recado, então vamos botar um outro que vai dar conta. Aí porque tu não tem vários partidos disputando e não sei mais o que, você diz, então não é democracia. Quer dizer, você se apega a uma formalidade, sabe? Mas qual a intensidade do poder de decisão das pessoas? Mas parece que lá tem vários partidos, né? Tem, só que assim, ninguém consegue... Na China existem 9 partidos, para quem por acaso não sabe. Eles todos têm que seguir a liderança do Partido Comunista, que é o único que tem representação na alta esfera de poder, mas existem ao todo 9 partidos que fazem inclusive parte da Assembleia Nacional. O Partido Comunista é o líder, sempre, mas os outros partidos também estão presentes. As pessoas lá, inclusive, podem se candidatar sem partido nenhum. Elas podem promover campanhas próprias. O partido maior é o Partido dos Trabalhadores. Lá, é o Partido Comunista, né? Então, assim, mas tem Partido Liberal, só que assim, é insignificante. Ele tem uma representação ali na hora de expor ideias. Mas pode, não é proibido. Na verdade, existem divergências até dentro do próprio Partido Comunista. Existem alas diferentes dentro do partido, que tem inclusive ala liberal. Tem alas que defendem diferentes ideias, diferentes visões de país. Não é proibido. Mas é aquela coisa, cara. É muito mais fácil, então, você entrar dentro do Partido Comunista e aí você vai fazer os debates lá dentro. Então, por isso que a gente fala em ditadura do proletariado. E aí isso é muito mal interpretado. O comunista defende a ditadura. Não, por isso que às vezes eu prefiro chamar de democracia popular, que é uma outra forma de chamar a ditadura do proletariado. Fica mais bonito. Porque o que acontece? Hoje não é uma democracia, é uma ditadura da burguesia, porque só quem tem poder de decisão de fato é a burguesia, embora todo mundo vote, muito bonitinho lá. O que a gente quer no primeiro momento da transição socialista é a ditadura do proletariado. Na ditadura do proletariado vai continuar sendo apenas uma classe, só que aí não vai ser mais a burguesia que vai estar mandando, vai ser a classe trabalhadora. Então por isso que é a ditadura do proletariado. E eu acho que deveria ser assim, porque afinal de contas quem produz toda a riqueza, quem trabalha mesmo para produzir riqueza e para sustentar a sociedade é a classe trabalhadora, é a classe proletária. Ou seja, para mim, isso é uma questão bem clara. É essa classe que deveria ter o poder, não a classe de pessoas que estão apenas sendo sustentadas. Mas aí que está. Dentro desse nosso sistema, isso não é viável, porque esse sistema é construído para impedir que a classe trabalhadora detenha o poder real, o poder efetivo. E é por isso que a gente precisa de uma mudança sistemática.
A gente precisa de uma mudança estrutural. Mas aí está, esses foram os comentários do Humberto, esses foram os meus comentários também. Agora eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Escrevam aqui embaixo nos comentários, também se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se quiserem contribuir diretamente com o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aí na tela. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem assistido e eu verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!